Mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, para que o Senhor fale o nosso coração através da Tua palavra. Senhor, nos dá o devido entendimento da Tua palavra, enche, Senhor, os nossos corações, cada dia mais firmando, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, em nossas mentes, em nossas vidas. É o que nós pedimos, capacita-nos, ó Senhor Deus, a entrar na Tua presença, Senhor Deus, e a ouvir com os olhos, ó Senhor Deus, com os ouvidos, com o coração e os olhos atentos na Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Eu vou fazer a leitura do verso, todo o trecho, mas nós paramos no verso 6, na última exposição. Eu não sei se vocês se lembram, nós lemos vários textos, eu fiz questão de ler vários textos que falam sobre o perdão de Deus na vida do seu povo. E eu fiz isso de propósito, com o simples objetivo que nós temos na nossa mente gravados, segundo a palavra de Deus, aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Que o perdão de Deus nos é garantido na pessoa de Cristo. Que a nós esse perdão é dado. É dado a nós sem preço, sem valor algum da nossa parte. Como diz lá Isaías 55, que ali é um convite de graça. Vinde, comprar e comer, sem dinheiro e sem preço. Porque esse preço foi pago. Esse preço do pecado que possibilita a nós, que somos pecadores, mas redimidos pela graça de Deus, pelos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Isso foi pago por Cristo, que assume o nosso lugar, pagando por todos os nossos pecados. E nós precisamos ter certeza cada dia mais disso. Porque a Escritura vai dizer que quando pecar, nós temos advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Diz assim a palavra do Senhor. Diz: depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra de Deus. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Qual é mais fácil dizer? Mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós vimos aqui e falamos sobre algumas coisas periféricas ao texto do capítulo 2, a ânsia do povo em ver o Senhor Jesus Cristo, apesar de não ser pelo motivo correto, a perspectiva desses homens e do próprio paralítico, demonstrando a fé. E nós falamos que a fé ela se reproduz por meio de ação, a fé ela se reproduz por meio de determinadas atitudes. E aí você vê o que a Escritura fala ali em Tiago: fé e obras estão conjugadas. Você não pode dizer que tem fé e não demonstrar essa fé por meio das suas obras. E esses homens demonstraram a fé em Cristo, fazendo de tudo para que aquele homem, que aquele paralítico,
que não podia andar, chegasse ali na presença do Senhor Jesus, porque ele sabia que ele seria curado. E é interessante porque essa é a vontade de Deus na vida desses homens. E mais do que a cura do corpo, é a cura da alma. Mas essa é a vontade de Deus também, a cura do nosso corpo. E como vimos hoje de manhã, um dia isso vai acontecer. Os nossos corpos serão completamente revestidos de glória, ou seja, incorruptíveis. E algo interessante aqui, semelhante ali ao homem da mão ressequida, ele diz: se quiseres, podes purificar. Se for a tua vontade, você pode me purificar. E ele diz: eu quero. Essa é a vontade de Deus na vida do seu povo. É perdoar os seus pecados, é purificá-los, é transformá-los à imagem de Cristo. E é isso que ele está fazendo por meio do seu Espírito, pela instrumentalidade da igreja, da sua palavra. E aí, o Senhor Jesus, nós vimos que a primeira coisa que foi contemplada naqueles homens, diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali, e se nós formos perceber, fizermos uma análise mais geral, a própria multidão muitas vezes estava ali buscando o Senhor Jesus com outros propósitos. Era muita gente, ou por novidade, ou porque queriam ser curados, e alguns até porque estavam buscando realmente o Messias. E naquele turbilhão de pessoas, o Senhor consegue contemplar um homem que está sendo colocado diante dele, que tem fé para ser salvo, que tem fé para ser curado, porque demonstrou isso por meio das suas ações. E é essas coisas que chamam a atenção de Deus na nossa vida. São essas coisas que chamam a atenção do Senhor Jesus. As coisas do coração. E aí, continuando o texto da Escritura, no verso 6, ele diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, pergunta: por que arrazoais sobre essas coisas? E mais uma vez aqui nós vemos a autoridade e o poder divino se manifestando na pessoa de Cristo. Porque aqui, perceba que o Senhor está sondando o coração e a mente daqueles homens. Na exposição passada eu falei sobre isso, e o que está aqui escrito como uma fala, como um discurso de alguém, era o que aqueles homens estavam pensando no mais íntimo do seu coração. E o Senhor Jesus consegue penetrar no mais íntimo do coração daqueles homens ali. A gente gosta de ver muito alguns filmes super-heróis da Marvel, E tem alguns super-heróis até que conseguem ouvir, lógico, supostamente isso não existe, a pessoa do homem, o que os outros pensam, E aí, às vezes, determinados super-heróis ficam confusos. É tanta coisa na minha cabeça. Eu estou escutando a voz de todo mundo lá dentro do íntimo dele. É lógico que isso é ficção, isso não existe. Existe somente na pessoa de Cristo, porque é Ele que pode sondar corações. E Ele sonda o coração desses homens. Eu não sei se eles estavam reunidos ali, mas faziam todo um mesmo coro. Eram as autoridades religiosas, eram os escribas ali, que se levantaram, começam a se levantar contra Cristo. Começamos a ver aí, como falamos anteriormente, a oposição a Cristo pela pessoa e por aquilo que ele falava. E ele consegue ler aquilo que está dentro do coração daqueles homens. Porque ele é Deus. E Deus é aquele que sonda o coração e a mente dos homens. E a Escritura diz isso largamente. Se você abrir aí 1 Crônicas,
capítulo 28, verso 9. Isso para nós não é nenhum problema, conceber, até mesmo na mente humana, um homem, ou seja, um Deus, que sabe todas as coisas. E a Escritura largamente fala que Deus conhece a mente do homem. É lógico, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do homem, Ele é o Criador do universo. E a Escritura vai dar várias situações, exemplos, ou falas dos profetas, do próprio Deus diretamente, ou por meio dos profetas, falando de algo que é intrínseco a Ele, a sua onisciência. E aqui, quando Salomão está diante do seu pai, ele diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece Deus teu pai, serve de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. O Salmo capítulo 7, verso 9, ele vai dizer assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. O Salmo 26, verso 2, o salmista vai dizer assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. O Salmo 139, verso 1 e o verso 23 vão dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Provérbios capítulo 21, 2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E foi isso que o Senhor Jesus fez naquele momento com relação àqueles homens. O Senhor Jesus não precisava sair divulgando que era o próprio Deus e que era o Filho de Deus. As suas ações demonstravam isso. E aqui nós temos uma clara evidência da onisciência de Deus na pessoa de Cristo, porque Ele era o Filho de Deus. Porque Ele é o Filho de Deus. Por isso Ele pergunta de forma direta aquilo que aqueles homens estavam escondendo dentro dos seus corações. Porque não tinham até esse momento coragem para dizer isso na frente dele. E vocês percebam que na história, na narrativa da vida do Senhor Jesus, eles não tinham a coragem de rebatê-lo diretamente por causa do povo, porque o povo acreditava e cria que ele era o Messias. E é por isso que aqui no verso 8 ele diz assim: por que arrazoais essas coisas nos vossos corações? E antes mesmo de falar do próprio assunto em questão, ou seja, que a autoridade de Jesus em perdoar os pecados, algo que só Deus pode fazer, esses homens nem pararam para pensar como o Senhor Jesus podia saber o que eles estavam pensando no seu íntimo, entrando em seus pensamentos e saber o que estavam falando lá no fundo do seu coração. Isso já seria suficiente para eles crerem e se dobrarem a pessoa de Cristo. Porque se ele não fosse Deus, ele não teria conseguido penetrar tão profundo nas cogitações secretas desses homens. E aqui nós percebemos algo que só Deus pode fazer, que é sondar o coração e uma mente de uma pessoa. Nós estamos vendo aqui a onisciência divina. E parece que há uma construção, que ao final se chega à conclusão de que ele só pode ser aquele a quem ele mesmo vai dizer no futuro. Por quê? Porque inicialmente Jesus vê um homem sufocado por seu pecado, alguém que ninguém naquela multidão, que provavelmente que não o conhecia,
aquele homem podia descobrir. Ele percebia, ele sabia que a sua alma necessitava de consolo. E aí você pode até dizer assim, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa, um semblante caído, pelas circunstâncias em que aquela pessoa vive, a situação em que ela se encontra, às vezes com enfermidade da família, você vê realmente que aquela pessoa está precisando de conforto. Mas o que está descendo ali é um homem, provavelmente que não se movia, que não tinha nenhuma manifestação visível diante dos olhos do Senhor até aquele momento. E supostamente qualquer pessoa diria: esse homem quer ser curado. É uma conclusão lógica. Mas jamais poderíamos afirmar com segurança: ele precisa do perdão de Deus para os seus pecados. E agora, nesse momento, depois de proferir a sua declaração do perdão de Deus efetuado na vida dele, esse homem por meio de Cristo, ou seja, por meio de Cristo mesmo, Cristo era o próprio perdão de Deus, ele soa no coração daqueles homens, no meio daquela grande multidão, e reproduz os maus intentos que eles ressoavam no íntimo do seu coração. E mais uma vez você vê uma coisa bastante interessante aqui, porque Jesus aqui não afirma ser Deus, mas age como Ele. Da forma como somente Deus pode agir ao declarar que estão perdoados o pecado desse homem. E aí eles os acusam de blasfêmia, e blasfêmia é uma palavra, uma expressão de uma afirmação que insulta a Deus. Ele estava assumindo uma posição, na visão daqueles homens, que não condizia com a realidade do homem. Mas perceba aqui no texto que há uma gradação em se apresentar Jesus Cristo como aquele que tem um poder divino, como o próprio Deus. E aí, na sua declaração, ele afirma algo que só Deus tem o direito de afirmar, e que nós lemos lá em Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quando hoje dizemos que somos perdoados por Deus, isso acontece porque a palavra de Deus nos diz e nos mostra as evidências e a certeza do perdão de Deus em nossas vidas. Mas homem algum pode tomar o lugar de Deus e dizer que os pecados dele estão perdoados com base nele mesmo. E foi isso que Jesus fez. Não houve sacrifício, não houve nenhum ritual de purificação ou qualquer outra coisa, nem mesmo uma confissão audível por parte do paralítico, a não ser a palavra de Cristo que absolve aquele homem e o abençoa. Estão perdoados os seus pecados. Ele mesmo sondou o coração daquele homem e deu a ele o que ele mais necessitava: o perdão de seus muitos pecados. E supostamente o pecado daquele homem o consumia tanto quanto a sua doença, mas só Cristo poderia ver isso. Só Ele conseguia ver isso. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: há algo que enaltece a graça de Cristo ao perdoar os pecados. O fato de ele conhecer os pensamentos dos homens e por isso saber mais do que qualquer outro pode saber, tanto sobre a iniquidade dos pecados deles, quanto dos seus detalhes, e ainda assim ele está disposto a perdoar. E o que é mais incrível nisso tudo é que, apesar daquele homem poder sentir a culpa do seu pecado, ele veio para ser curado da sua moléstia. Sabedor ou não da sua enfermidade, que era fruto de pecado, ele veio buscar cura, mas o que acontece é inesperado por todos ali presentes. Ele é absolvido, aquele homem, absolvido da culpa
perante Deus que os seus pecados produziram e o lançaram naquela situação. E o grande conflito aqui entre os escribas e o próprio Cristo é que você não pode dizer isso, você não pode afirmar isso. Você não é Deus para perdoar pecados. Quem é você? E Jesus, como diz a Escritura, percebendo o que eles estavam pensando no seu íntimo, ele diz assim no verso 9, eu creio que ele age com uma certa ironia aqui, quando ele diz assim, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu percebo aqui que há uma ironia da parte do Senhor, uma ironia santa. E essas coisas acontecem todas as vezes que os homens, de um modo geral, agem com tolice e insensatez. Jesus é que se concentra naquilo que seria mais fácil dizer, humanamente falando. Por quê? Porque não há como provar por evidências físicas que um homem foi perdoado por Deus. Pois é possível muito mais dizer, está perdoado o teu pecado, do que dizer, você está curado da sua paralisia. O que um não pode ser evidente por meios físicos e visíveis, o outro pode ser. E é seguro, humanamente falando, proferir perdão dos pecados, uma vez que essa afirmação não é verificável fisicamente falando. Mas Jesus, portanto, comprova a sua autoridade de perdoar pecados, não menos eficaz por causa da sua invisibilidade curando o paralítico. E aqui você vai perceber que na esfera humana é mais fácil dizer estão perdoados os seus pecados que está curado. Mas na esfera religiosa precisa ter mais autoridade para perdoar pecados, porque é um decreto eterno do que curar alguém com uma simples palavra, um ato terreno e temporário, mas não menos poderoso. E Jesus aqui, na sua argumentação, ele se concentra naquilo que é mais fácil dizer e fazer. E é possível demonstrar perdão muito mais fácil do que realizar uma cura. E aqui nós temos o ápice da narrativa, ele dizendo assim, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A autoridade para perdoar pecados por Cristo não significava somente direito de declarar que uma pessoa foi perdoada, mas que Jesus tinha autoridade de Deus para perdoar pecados. Porque Ele era o próprio Deus. Ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Emanuel, o Deus conosco. O Evangelho de João, no capítulo 5, verso 21 e 22, ele diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Muitas vezes o Senhor Jesus, interpelando os seus acusadores, eles dizem, olhem para as obras. Ou seja, as obras que eu pratico são as obras de Deus. Essas obras falam a respeito de mim, mas vocês não querem reconhecer. E aqui nós poderíamos parar e falar só sobre isso, né? Que as nossas obras testificam quem nós somos. Que elas estão relacionadas à nossa fé. Que nós demonstramos a nossa fé, e é isso que está sendo demonstrado aqui por meio das nossas obras. O que Tiago vai falar claramente ali no seu livro.
E aqui é a primeira vez, e nós vamos falar sobre isso mais adiante, que esse título aparece no Evangelho de Marcos. O Filho do Homem. E por mais que tenha um caráter humano nessa expressão, a divindade de Cristo se manifesta. Ele prova o seu poder de perdoar pecados ao demonstrar o poder de curar aquele homem. Matthew Henry diz que ele não teria pretendido fazer uma coisa se não pudesse fazer a outra. Lembram que na última exposição eu falei que numa concepção rabínica nenhum doente seria curado de sua enfermidade até que Deus não tivesse perdoado todos os seus pecados? E que isso eles criam por pensar que uma pessoa com grave enfermidade ou sofrimento estava nessa condição por causa do pecado. Se isso é o que está ocorrendo aqui, o Senhor Jesus Cristo mostra claramente que é Deus, por meio desse poder, Ele tem poder para perdoar os pecados, a causa dos males, todos os males físicos e espirituais do homem. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: ele não poderia ter curado a doença, que era o efeito, se não pudesse ter removido o pecado, que era a causa. Além disso, a cura das enfermidades que ele estava realizando era uma imagem do seu perdão dos pecados, pois o pecado é a enfermidade da alma. Quando ele é perdoado, a alma é curada. Aquele que podia, com uma palavra, cumprir um sinal, poderia, sem dúvida, realizar o que estava simbolizando pelo sinal. Ele não só tinha o poder e a autoridade para perdoar pecados, mas ele era a própria manifestação divina do perdão de Deus para o pecado do seu povo. Ele é a propiciação, como diz João, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui, de uma forma muito firme e visível, ele mostra que o poder de Deus está sobre ele. E é interessante porque a narrativa bíblica, você vê ele recebendo o Espírito Santo descendo sobre ele, demonstrando claramente para aquelas pessoas que estavam ali, para os leitores do livro de Marcos e para o próprio João, que aquele ali tinha a plenitude do Espírito. Ele era o Deus encarnado, era o Messias prometido, era o Emanuel manifestado na vida do seu povo. E aí, depois da sua voz de comando, a sua palavra de ordem, aquele homem imediatamente levanta, toma o seu leito e vai para casa. O texto vai dizer assim, verso 12: então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Jamais vimos coisa assim. A expressão aqui levantou-se é equivalente a ser ressuscitado, ou seja, a ideia é que os membros voltaram à vida. Esses membros estavam mortos, aquele homem estava em cima de uma cama, ele não podia se mover, ele não podia se levantar dali. E quando Marcos ele descreve esse acontecimento, sendo Pedro a testemunha ocular aqui nesse momento, ele está enfatizando a natureza pública do milagre. Foi algo visível, algo que ninguém poderia discutir ou dizer foi enganação. E aí a cura física ela torna-se uma demonstração ativa da autoridade espiritual do Senhor Jesus para perdoar pecados. E é interessante porque na narrativa bíblica você vai ver o Senhor Jesus tendo poder sobre os elementos da natureza.
Os elementos inanimados, o mar, as coisas, o céu, a terra, as plantas, as árvores. Ele tem poder sobre elas. Ele tem poder porque Ele é o Criador delas. João diz que Jesus é o Logos, é a palavra. E fala que no início da criação, Ele estava com Deus. Ele era Deus. E lá em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que Deus criou tudo pela sua palavra. Ou seja, que Cristo foi o intermédio, o instrumento pelo qual o mundo foi criado. É uma maneira, vamos dizer assim, inteligível para nós a respeito da criação de Deus. É a palavra de poder, a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é aquela que tem sido pregada na igreja hoje. Mas interessante aqui é que, ao contrário do que ocorre no verso 44, do primeiro capítulo, Jesus não proíbe o homem de compartilhar sua experiência pessoal com ninguém. Esse milagre foi realizado diante de todos, a fim de que todos vejam. E a consequência disso é o espanto daqueles homens, quando eles dizem assim: nunca vimos coisa igual. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus. E o relato dessa narrativa termina num tom de perplexidade, tanto dos milagres de Jesus quanto da sua autoridade divina. Nenhum dos que estavam presentes ali jamais tinham visto coisa semelhante. Um ato tão glorioso de poder. As obras de Cristo eram sem precedentes. E quando vemos o que Ele faz para curar almas, nós devemos reconhecer que nunca vimos nada parecido. É interessante porque nós não vemos dessa forma. Mas o maior milagre que acontece de forma ordinária, e é milagre. O que é um milagre? É algo que ultrapassa a lei da natureza, a lei de Deus, né? As leis naturais, melhor dizendo. É que está acima dessas leis e mexe com essas leis conforme a sua vontade. Isso que é extraordinário. E às vezes nós olhamos, como nós olhamos aqui, como aquelas pessoas se admiraram pela cura de um homem, mas algo muito mais extraordinário aconteceu. Que foi aquele homem ser salvo dos seus pecados. A transformação da alma de um homem. A Escritura diz que nós fomos feitos de uma natureza. Essa natureza se corrompeu. E somente um ato sobrenatural, um poder sobrenatural sobre o humano, pode fazer com que essa natureza volte a ser o que era. E isso nós chamamos de conversão. A conversão é um ato milagroso, extraordinário na vida de um homem que acontece corriqueiramente. Porque ninguém, em poder algum, pode fazer isso. E aí, queridos, chegamos ao final dessa narrativa e a única conclusão que podemos tirar aqui é que Jesus, na verdade, era o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Você sabe por que essa geração ela é condenada por Deus? Quando ele fala ali de Cafarnaum, comparando com as cidades, os homens no passado de Tiro e Sidom, dizendo assim: se em Tiro e Sidom tivesse acontecido as coisas que aconteceram aqui, eles teriam se convertido. Mas vocês endureceram os seus corações.
eles tiveram diante deles, diante dos seus olhos, a manifestação visível da graça de Deus, do poder de Deus, e rejeitaram isso. Todas essas coisas que aconteceram a eles, e mais ainda a nós, porque apesar de não termos visto e sido testemunhas oculares como os discípulos foram, nós também somos testemunhas, porque ouvimos esses relatos, temos a revelação de Deus a respeito da sua pessoa, da sua palavra, temos o poder de Deus liberado, aberto para nós por meio da cruz do Calvário, e não temos desculpa diante de Deus da nossa negativa em reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. E sabe o que isso vai confirmar mais uma vez? Vai confirmar que quando Cristo morre pelo pecado do seu povo, Ele paga o preço diante de Deus de nossa total absolvição da condenação do inferno. E toda a narrativa dos evangelhos, elas têm o seu ápice na cruz. Todo o caminho que o Senhor Jesus traça aponta para a cruz, porque é no sacrifício dele, no oferecimento dele em favor dos nossos pecados, que nós fomos libertos e temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Realmente não dá para você falar de tudo o que esses evangelhos têm a nos dizer. Mas é interessante que quanto mais o Senhor Jesus avança, revelando-se ao mundo, ele não sai dizendo, eu sou o Filho de Deus. São coisas pontuais, como por exemplo, no texto que eu citei de João, capítulo 9, aquele rapaz que foi expulso da sinagoga, porque foi curado, era um mendigo de nascença, o Senhor Jesus o curou. E quando ele disse, quem curou foi ele, foi Jesus, eles o expulsaram. E ele, sendo expulso da sinagoga, se encontra com Cristo, e eles têm um diálogo. E ele disse assim para ele, você crê no Filho do Homem? Aí ele, quem é ele? Eu sou. E ele adora ao Senhor naquele momento. Tudo e todas as coisas que Cristo faz nesse mundo mostram que Ele era Deus, mas também que Ele era homem. E que Ele, como homem Deus, Ele deu a sua vida. Morreu para que nós vivêssemos. Nos deu vida. Por meio da sua morte, temos a vida eterna. E essa é a certeza da palavra de Deus, que Ele não só fez, mas fará tudo o que a sua vontade determinou e que está apresentada nas Sagradas Escrituras. Ele vai salvar completamente a sua alma, porque ela já está liberta e salva pelo poder de Deus. Ele vai restaurar o seu corpo, porque naquele último dia ele vai voltar. E aqueles que morreram em Cristo, como diz a Escritura, virão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. E nós, o que ficarmos, subiremos ao céu e os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Essa é a promessa, a certeza que nós temos na pessoa de Cristo, que essas coisas serão da forma como Ele mesmo diz. O Senhor Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É por meio dele e só nele
que somos salvos da morte eterna. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por tamanha salvação, pela simplicidade da pessoa de Cristo e seu aspecto extraordinário nas suas palavras e obras, um varão aprovado diante do Senhor. Senhor Deus Pai, te pedimos, ó Senhor Deus, que cada dia a Tua palavra esteja tendo efeito nas nossas vidas. Que esse mesmo poder que é visto aqui nas palavras de Cristo, tanto para curar, quanto para perdoar os nossos pecados, se manifeste em nossas vidas como tem se manifestado. E esteja, Senhor, guardando o seu povo, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, movendo os nossos corações. Esteja, Senhor, nos incomodando com os nossos pecados. Não permitindo, Senhor, que estejamos nos reconciliando com o mundo e nos afastando do reino de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. A sua vida e a sua obra nesse mundo demonstram a extrema misericórdia de Deus na vida do seu povo. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, e nos dá uma visão correta daquele que é o Senhor das nossas vidas, o amado da nossa alma, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.